No episódio de hoje do Errei Feio, vamos ouvir Diogo Vitório, discutindo com responsabilidade as consequências de suas ações e o caminho para a redenção, reforçando que o Errei Feio não compactua com nenhum tipo de violência e o nosso objetivo é promover o diálogo e o aprendizado. Gente, hoje estamos com o Diogo Vitório aqui, estou recebendo na mesa. É uma pessoa que tem muita história para contar, acho que faz toda a personalidade desse podcast, né? De trajetória, de história, de superações. E vamos começando a falar já do assunto que me impactou e me fez te trazer aqui, que foi sobre a sua mentoria Fundo do Poço. Ali naquele vídeo que eu recebi, e eu falei muito sobre ele com pessoas, porque me entregou muito a internet, eu já vou começar falando, que de fato eu tô nessa. Me entregou muito, porque você ali, primeiro fala que, olha, reconhece, estava lá embaixo. E aí mostra a tua história, né, e aí você, aproxima pessoas. Eu vi o engajamento daquilo ali, as mensagens e tal. Eu olhei, comecei a olhar por trás, assim, né, e observar. Antes até dessa questão do chamado da questão do podcast. Uhum. E quando surgiu a ideia, eu falei: "Cara, é uma pessoa que tem história, a gente está trazendo histórias, oportunidades". Acho que você não fala, né, acho que você não foi Não, em nenhum podcast, eu tenho certeza que não é à toa que estamos aqui, né. sim, Então, assim, sinta-se, em casa, para a gente obrigado, se despir e obrigado. trocar essas experiências, né, de fundos do poço. Quem não tem os seus fundos do poço? Verdade. Fê, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade, né. De fato foi o que você falou, eu fui em um podcast depois de tudo que aconteceu comigo, e esse é o segundo, mas o primeiro que eu fui mais pra falar sobre marketing. Sim. Eu não entrei em nada relacionado à história, só que, cara, você é uma pessoa incrível, que eu sou mega fã, já te falei isso várias vezes, e eu tô mega feliz de ver esse projeto seu de perto aqui, porque eu sempre te perturbei pra você vir pra frente. Cara, sai dos bastidores, vem para o digital, sai dos bastidores, vem para o digital, e hoje ver que você está entrando nesse caminho com tantos conteúdo que você tem, eu fico feliz demais. Obrigado pelo convite, de verdade. A gente falando sobre você sempre falar sobre isso, né, a gente tem um contato desde a época do Katmandu, Sim. que você fazia a assessoria, né, Uhum. da influência, né, Uhum. do seu passado, Sim, e era você que falava comigo na sim, época, e que lidava e que tratava de tudo. Então eu te conheço já fazendo esse trabalho de orquestrar os influencers, sim. né. Enfim, a sua primeira, não sei se naquele momento, acho que estava com mais alguma, mas acho que estava começando, né, Era o começo todo de esse tudo aí. esse começo. E hoje você falou para mim que tá voltando para É, casa, né. era o começo de tudo. Se eu falar um pouco lá do começo, na verdade eu tive a oportunidade de trabalhar com influenciador há, tipo, 6 anos atrás, mais ou menos, sabe. Foi quando eu comecei ali, eu sempre fui um cara muito curioso, né, nasci de São João de Meriti, estudei Misolão, mas eu sempre fui muito curioso, eu sempre pesquisei muito. E na época ali da pandemia, aquela coisa, daquele hype, todo mundo em casa, aquela coisa de vídeo, de internet, eu falei: "Cara, espera aí, deixa eu estudar um pouco sobre esse mercado". Calhou de através de um amigo, network, eu conheci o empresário do Whindersson, que é o Alex Monteiro, que foi o cara que foi o meu mentor durante muitos anos e me ensinou tudo o que eu sei hoje sobre marketing de influência, né. E aí, depois disso, cara, eu trabalhei com uma agência de influenciadores, e depois na Legend a gente só trabalhava, jogador de futebol e marketing para outras empresas. E agora calhou de eu conversar com meu sócio, falei assim: "Caio, senta aqui, cara, eu preciso ir para onde eu amo, mesmo sendo muito difícil, mas é o que eu amo trabalhar, cara, eu amo estar perto de influenciador, eu amo gestão, eu amo começar do zero, eu amo essa coisa do construir, sabe, eu não tenho dificuldade de começar nada". Então eu me E coloquei nesse recomeçar, lugar, né. e E recomeçar recomeçar. também não. São Na verdade, o recomeçar traz um medo, né, é um medo absurdo, é uma dificuldade absurda que é de fato isso que a gente está falando aqui, é o fundo do poço, você enxerga mais o local que você está do que a saída, né. É muito difícil você enxergar a saída, porque não tem nada ao seu redor. Só tem você ali e, cara, posso dizer, afirmar que tinha no máximo 4 pessoas do meu lado, e uma pessoa foi muito importante, foi minha mãe, mas, cara, é muito difícil sair do fundo do poço, muito, demais, demais. São histórias que se conectam e sempre a mãe tá em jogo, né. A mãe é tipo As mães estão sem sempre palavras. presentes, né. De fato, assim, a gente vem de um podcast que é uma história de vida absurda e que fala sobre a mãe, Sim. da participação da mãe, aí você fala sobre a mãe também. Mas além da mãe, teve outras pessoas junto com você nessa reconstrução, Ah, digamos teve, assim? cara, teve, porque assim, o meu processo foi o seguinte, né, eu separei, depois da separação que eu tive em relação ao meu passado, eu abri uma agência de influenciadores.
E, cara, eu abri uma agência de influenciadores com meus ex-sócios e tal, aquela coisa toda. Eu entrei lá, vou abrir alguns números aqui, eles tinham um faturamento de 3, 4 mil reais por mês, Sim. pra pagar funcionário, pra fazer tudo, aluguel, então pensa. Aí eu cheguei, eles tinham uma folha de 5 para 6 mil reais, eu levei essa folha para 20 mil reais. Assim que eu cheguei. Falei: "Cara, tá tudo errado, a gente precisa de CEO, a gente precisa contratar pessoas aqui, vamos levar a folha". "Não, Diogo, vai dar errado". "Não, calma, cara". Aí eu trouxe o Daniel, que é um cara que trabalhou com isso também, a Paula, que, cara, fez gestão de canal da Simone, Simone e Simara, que hoje é só Simone. Trouxe um time que já era do mercado, cara, aí a gente conseguiu tracionar em 3 meses, foi algo absurdo. Porém, quando tudo aconteceu depois de 6 meses que eu tinha essa agência, que aconteceu aquilo tudo na mídia, aquela loucura toda, eu saí do quadro societário da empresa pra, tipo, privar algumas pessoas, né, e era uma conversa nossa em Foi um processo ali é, é. que era o ideal estar no Sim, silêncio. sim, eu conversei com os sócios, a gente trocou ideia: "Cara, eu vou sair, porém eu ainda continuo com a minha parte até alguém comprar e vocês pagarem, etc e tal". E aí quando eu saí do quadro societário, aquela loucura na minha cabeça, eu tentando entender o que que eu ia fazer, deixar de fazer naquele momento. Passou 3 dias, eu tentei entrar no aplicativo da empresa, não conseguia mais. Meu e-mail caiu. Resumindo, a ópera, os caras tomaram tudo meu. Foi cancelado. É, eles roubaram toda a minha parte, sabe, roubaram mesmo. Tentamos conversar para eles pagarem, o que eles me deviam, pagaram uma parcela e nunca mais falaram absolutamente nada. Então eu já tinha um faturamento, olha só que loucura, eu já tinha um faturamento, estava passando pelo aquele processo e de repente eu não tinha mais nada e não poderia trabalhar mais com o digital, porque estava acontecendo aquilo tudo, cancelamento, eu tive que respeitar, porque era outro processo ali, a galera fica falando: "Diogo, por que você não veio, não falou na gente?". Cara, eu não tinha que falar, eu não tinha que falar. Por que não? Porque aquilo ali, cara, tem muita gente que não entende isso. Existe uma coisa chamada um burburinho de fofoca, sabe. Uhum. Outra coisa completamente diferente é quando você está respondendo algo na justiça. Eu tinha que me explicar judicialmente. Sim. E essa foi a minha preocupação. E a galera ficava falando que: "Cara, não, eu me escondi". Eu fiquei em silêncio, foi o tempo que eu precisei daquilo. E aí, cara, simplesmente eu perdi a empresa que eu tinha, perdi tudo que eu tinha, e aonde está o fundo do poço? Eu saí do apartamento que eu morava sozinho e voltei lá pra Olaria pra morar com a minha mãe. Durante 3 meses eu fiquei morando com a minha mãe. Ninguém sabe disso. Só os meus amigos mais perto, assim mesmo. Mas, cara, foi um momento, assim, muito difícil. Porque o que eu mais amo fazer é trabalhar, sabe? Lidar com pessoas e tal, e já Paralisado, né. não, A foi loucura, Fê, foi loucura demais da conta. E aí, cara, eu precisei voltar por trás dos bastidores, né. E hoje eu consegui. Hoje eu sei trabalhar sem o digital, hoje eu sei trabalhar sem internet. Óbvio que a escala tá na internet, mas, cara, eu construí tudo e você sabe muito bem, você fez todo o projeto lá da sala sem a internet. E depois, cara, eu apareci de novo, etc e tal, mas hoje eu consigo trabalhar sem o digital sem problema nenhum. Sabe, mas foi esse o meu fundo do poço, tendo, saído de onde saí, conquistar de novo e depois, cara, tomar ali outra banda e puf, vai para o fundo do poço de novo. E aonde começou foi no início, a primeira pessoa que você fez foi a Patrícia, ou Uhum. você já tinha outras pessoas junto, já fazia esse marketing digital, Sim. já tinham outras pessoas que você estava começando ali? É, foi essa pessoa no primeiro e depois, cara, eu trabalhei com o Negrete, né, o Sim, Negrete foi um sim, cara que sim, hoje é sim, meu fi verdade. até hoje é meu filhão. Eu peguei o Negrete na época tinha pra 30, 40 mil Você levou seguidores ele na lá época. também no Levei, ele foi junto comigo. restaurante? Ele foi junto comigo na segunda vez que eu acredito. Foi, verdade, Foi a verdade. segunda vez, aí eu levei ele lá, né. Oh, depois eu, cara, abri a agência e, cara, trabalhei Jéssica Fidelis, aí trabalhei, cara, com Eloy, que é isso Varão, aí, cara, teve uma galera muito grande que a gente trabalhou lá, que a gente construiu, assim, e que era agência A na época, né. E agora a gente tá como Legend 360. Então transicionou tudo aquilo, né. Sim. Você acha que você tocou nesse assunto de não falar, né, quem cala consente? Uhum. Eu também tenho uma história parecida de calar, de ter me calado, do outro lado da história, que sou a mulher da situação, Uhum. mas eu também me calei e acabei consentindo ali, as coisas que foram faladas. Você se arrepende de ter falado, Não, não, de não ter falado, de ter se calado? momento não. Você Não só não me arrependo, como hoje eu vejo como foi importante eu ficar quieto, sabe. Não só pela situação em si, mas para eu entender o que de fato qual era o meu valor. Porque eu tenho certeza absoluta hoje, Fê, e eu não digo do que as pessoas dizem, eu tô falando da minha história. sim, Você vale para muita gente e eu digo 98% daquilo que você tem, é verdade. não o valor que você carrega. Isso é O verdade, valor que você tá. carrega só é importante para as pessoas que de fato te ama. E Sim. e ali eu vi isso, sabe.
Porque, cara, tinham pessoas que eu nunca imaginei virar as costas pra mim, e pessoas que, tipo, eu olhei assim, cara, igual o Thales, 22 anos de idade, jogando no Corinthians hoje, é um irmão pra mim hoje, o Caio também é um irmão pra mim hoje, cara, foram os caras que, tipo assim: "Diogo, vem pra cá". Quando eu tinha que vir para o recreio pra cá pra fazer uma reunião, alguma coisa, eu ficava na casa deles. A mãe deles virou minha mãe, hoje me chamam de filho, sabe. O pai é meu pai, então assim, foi uma coisa que eu falei assim: "Cara, eu precisava passar por isso", É o entendeu. momento que a gente passa uma dificuldade, a gente vê quem é quem, né. Sim, A total. gente consegue, nitidamente enxergar o que você não enxergava no meio daquela multidão, do Uhum. glamour, de tudo que estava acontecendo. Eu realmente eu conheci esse início, esse processo, de construção também, sobre, a sua primeira a questão da influência que foi toda a questão do seu cancelamento, a primeira, que você teve esse trabalho ali, né, e, enfim, atribuiu-se ali o início da carreira, inclusive o Negrete também estava iniciando ainda. É. Né, ele já estava grande, mas estava ali iniciando, e você participou desse processo, né. O quão vale isso para você hoje? O quanto é lhe atribuído essa você falou de tudo que foi virado para trás e que Aham. todo mundo some e tudo mais. O quanto lhe é atribuído também esse processo, né? É, cara, é incrível isso, né, é incrível porque foi o que eu falei, foi o momento que eu mais aprendi. E voltando para esse cenário de trampo, o Negrete, cara, hoje, por exemplo, a minha parte dele eu não tenho mais, eu vendi. Mas agora eu estava batendo o roteiro de show do LD, que é o meu novo influenciador lá da empresa, a gente tem o Gordão na Xiló, tem outros lá, a gente vai aumentar o cast, e aí simplesmente eu trouxe um cara que prepara show, que prepara roteiro, porque o LD não tinha show, não tinha, a gente abriu o show dele em Bangu, lotamos 2 sessões, sem ele ter um show, aí a gente preparou o show depois. Quando eu tô lá preparando, cara, tudo e tal, aquela loucura, meu telefone tocou e começou a tocar, 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 aí o Ca ligou para o Caio, ligou para o Caio. "Caio, tá com o Diogo aí?" "Tô". Aí o Caio mostrou: "Cara, ele quer falar contigo". Eu falei: Que houve?" Ele: "Tá onde?" Eu falei: "Tô em casa, tô preparando um show aqui do LD e tal". Ele: "Tô indo pra aí". E aí quando ele chega lá, cara, do tamanho que ele é hoje, e eu ver o influenciador que eu tô começando, cara, Deus me deu uma resposta muito absurda que eu segurei pra não chorar naquele momento, e ninguém percebeu isso. Eram 2 realidades diferentes, de pessoas que tinham passado pelo trampo que eu fiz, e cara, um cara totalmente grato, ajudando um cara que tá começando, e esse cara que tá começando é um cara que é super fã do cara que a gente trabalhou lá atrás já, e Deus falou assim: "Ah, você é capaz, sabe, Você tem um calma, caminho novo. tudo vai acontecer de novo". E cara, hoje eu vejo o LD ganhando 50.000 seguidores por semana, 100.000 seguidores por semana, eu falo assim: "Cara, isso é uma loucura". Pra Claro. você ter noção, ele tinha 550 450.000 a última vez que eu vi. O story dele bate 300.000 pessoas. Eu trabalho com o Hugo também, que é goleiro do Corinthians e tá na seleção agora. O total de views do O Hugo Hugo? goleiro do Corinthians. Isso, é meu cliente, tem minha É. camisa. Inclusive, Hugo, que foi do Flamengo. Foi do Flamengo, tá no Minha Corinthians camisa do agora. Flamengo azul e branca, Leão da Hugo. seleção, parabéns, Queremos irmão. você aqui, hein. Inclusive, você tem uma história enorme também para contar de superação. No pouco que no dia que fui buscar, até indo por esse caminho, Aham. ele: "Fernanda, eu quero te dar um presente, vem buscar aqui uma camisa", a camisa dele de goleiro. Minha mãe que foi buscar e falar com Legal. ele trocou super ideia ali com minha mãe e tem uma Não, o Hugo é história. fenômeno, um amor de pessoa. Então, assim, hoje, por exemplo, o Hugo, eu olhei agora a última vez a rede dele, estava um total de 48 milhões de views, em 30 dias. A Caramba. do LD bate 84 milhões. E É um absurdo. E aí, Fernanda, eu vou te ser sincero, tá, cara, eu vou para o âmbito espiritual, porque eu tenho muita fé em Deus, eu acredito que nada disso é minha mão, sabe. Esse olhar, as pessoas já me falaram isso, esse olhar que eu tenho, assim, de olhar pra alguém e falar: "Cara, esse cara vai", cara, é totalmente Deus, sabe. É muito Deus. Tanto que hoje eu olho pra LD assim e falo: "Caramba, cara, você não tem noção do que a gente tá construindo. É muito grande". Ele rejeitou agora uma proposta que eu ajudei ele a rejeitar do galera do Tigrinho e tal, R$ 80.000 por mês, e a gente tá entrando num caminho de começar a faturar, cara, e aí eu fico dando responsabilidade. exemplos pra ele, sabe. "Cara, olha só, o Negrete veio aqui, você tá vendo o que ele tá falando? Você tá vendo? Então calma, é o começo, a construção e tal, é o trabalho". Aí eu volto a aplicar tudo que eu aprendi lá atrás com ele aqui hoje, cara, e Deus é E perfeito. que foi o início, né. O Sim, Negrete tem uma história bacana, sim. você falou sobre ficar sozinho, isolado nesse momento e falou Uhum. sobre Deus, né. Sim, Então, de fato, tem aí uma questão sua de um processo, com total. certeza, muito dolorido, de Uhum. muita reconstrução, Total. e aí você fala, assim que chega antes das câmeras, falando sobre,
voltar para casa, né, voltar para esse lugar que feriu, né. Sim. Porque criar uma atmosfera nova, numa zona de conforto onde é algo que você foi cancelado na internet. Não, A gente vai total. super falar sobre isso, porque é Eu isso que fui morto, na verdade. que você que você te trouxe aqui, que disso você criou a questão que eu falei muito sobre o início, que foi a questão do fundo do poço, e que eu vi os comentários de muitos homens ali falando, se conectando com a sua história de fundo do poço, sem você contar, porque acredito que tenha muita coisa que tenha que ficar ali, né, É, por trás dos bastidores. sim. Mas sem você dizer, especificar o que rolou, né, Uhum. ali muita gente se conectava sobre sair, né, sobre ter ali o primeiro ato de sair e de olhar a tua história, de olhar teu passado, de ver tudo o que aconteceu e de mostrar que tudo é possível, né. O nosso podcast se chama Errei Feio, mas quem nunca errou feio, né. Sim. E, claro, em suas devidas proporções Uhum. e suas consequências também para cada caso. Mas, é sobre a gente realmente não só se perdoar a situação e passar para uma segunda fase, né. Exato. Eh, não viver do erro. E essa Você fez uma limonada desse limão, né. e essa segunda fase que você falou, Fê, cara, é muito importante, porque hoje o digital é o seguinte, tá, isso e você só entende isso quando você sai um pouco disso, Sim. sai um pouco do digital. Como foi voltar, né. É, porque hoje quando você vê o digital, é tudo muito belo, tá tudo muito perfeito pra vida de todo mundo, sabe. Sim. Quem tá dentro do game, tá tudo muito perfeito, tem que mostrar aquela coisa da perfeição e tal, tal, tal. Só que, cara, eu precisava voltar com a realidade, era o que eu tinha, não estava perfeito. E aí, o que que aconteceu? Eu aprendi a lidar com a realidade. Hoje, se eu tomar fumo em qualquer coisa de negócio, cara, eu tenho coragem de chegar lá e falar: "Cara, quebrei aqui, errei aqui, mas, cara, tem como reconstruir e tal". O que que tem de empresário que não tem nada de faturamento do jeito que fala, que não faz nada do jeito que faz, e tá no digital vendendo, não tá no gibi. Sim. A realidade humana, por trás dos bastidores, de muita gente que tá mostrando uma coisa digital, não é, Fê, É. não é. E eu precisei voltar com o Diogo que eu era aquilo ali, então bora. Eu acho importante. Rapidinho, a gente falou de você, falou do Diogo, mas a gente esqueceu de perguntar para ele se ele está preparado para ouvir a voz da consciência. Ih, pronto, ah lá, a voz que não tem rosto, você sabe da Roberta, né. É. Já ela tá ali por trás dos bastidores, só Uhum. quem vem aqui consegue ver, Tem esse e ela feedback. solta umas pérolas no meio do Mas eu tô caminho. pronto, tu pode vir. Ele tá pronto. Ele veio vestido para Pode a ficar à ocasião. vontade. Se eu fazer uma pergunta então, e você citou sobre o tigrinho, Uhum. e uma das coisas que foram ventiladas foi de um possível vício seu. Sim. Você realmente passou por isso? Como se passou, como superou? Não, Como não. foi esse momento? Existe o mais e o mais, certo? Uma coisa eu não minto, tá? Eu sou muito papo reto em tudo que eu faço na vida. Uma coisa é você jogar. E na minha época não era nem tigrinho, porque não tinha isso, gente. Se a gente, cara, começar a raciocinar a coisa, a gente vai entender. Não era tigrinho. Foi um jogo de aposta que eu fiz no Vasco, numa época que eu estava muito mal com uma situação, e eu estava sozinho, E vendo era o para o cenário. Vasco, realmente você estava mal. Não, eu sou vascaíno. E eu apostei um valor que eu lembro o valor, nitidamente foi R$ 20.000, eu perdi o valor, foi R$ 20.000. Foi o valor que eu perdi no jogo, sim, foi esse Gente, valor. pelo amor de Deus, pro Vasco não É. tem como, se fosse brincadeira. Na minha época disso não tinha tigrinho. Tigrinho veio bem depois, gente, veio bem depois, não tinha nada de tigrinho. Deixou de ser vascaína. Não, sou vascaíno ainda. Mas hoje eu sou vascaíno e corintiano, entendeu? Mas então aconteceu, isso foi uma das coisas que saíram de É, saiu, mas saiu de outro jeito, foi um valor absurdo, tal, tal, tal. Não, foi uma aposta que eu perdi e tal, e ponto, vida que segue, entendeu? jogo, Mas de fato, em cara, times, É né. importante você falar isso assim, Uhum. para conscientizar as pessoas mesmo, porque realmente E aí você tem tem uma muita postura antes até dela falar, de entrar nesse caso, que eu acho que foi por isso que ela voltou, sim, você conduzindo esse teu influenciador a não aceitar uma proposta total, sobre jogos, né, total. É de por plataforma. vários sentidos, gente. Cara, hoje, de fato, quando a gente fala de vício, não adianta, tudo que envolve jogo tem vício, Sim, sabe? E aí, cara, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente fala de posicionamento de marca, como influenciador, brand, etc., não é bom vincular a imagem de uma pessoa a isso. sim.
Então, assim, o caminho que a gente quer construir com esse novo influenciador é algo que a gente quer chegar muito além do nível É do que ele Negrete. realmente seja um influenciador. Exato, Porque, gente, entendeu? a responsabilidade de ser um influenciador, o nome já diz, o peso é levado. Ele é um influenciador. Exato. Então tudo é uma responsabilidade. "Ah, mas, eu não obrigo a ninguém a fazer, eu mando dizer que é com responsabilidade", assim, não levantando nenhuma bandeira. Sim. Mas, gente, você tem a responsabilidade social ali. Claro, você não precisa ser perfeito. Uhum. Muito pelo contrário, mas, você tem que tentar, né, ir por caminhos para agregar na vida da pessoa que está ali do outro lado, porque tem Exato. muita gente com sonho. Ele que, assim, o Negrete, tem o jogador de futebol, o Coleiro, o Hugo, pô, tem crianças que Sim. acompanham, a responsabilidade é bizarra. Exato. Então acho que falta um pouco de consciência nisso. E, indo nisso, eu acho que ficou para você a expertise, o ensinamento de hoje chegar Sim. para o cara que você está influenciando e falar: "Cara, não vai por esse caminho". Primeiro porque Nossa. você tem uma experiência em que algo que por mais que não tenha sido, né, um vício, como você disse, Uhum. é algo que te acarretou uma perda, Sim. né, e uma perda que, fez Foi uma perda que doeu. doeu, né. 20.000 não é R$2. Verdade. Perdeu. E o Vasco Perdeu. perdeu. Cara, eu lembro do jogo nitidamente nossa. Você acreditava mesmo? Não, Que é nessa que as não tem pessoas como, vão, quem né. é torcedor do Vasco sabe o que eu tô falando, a gente sempre acredita. A gente sempre acredita, a gente é sempre iludido o torcedor do Vasco é apaixonado pelo clube mesmo. Eu te entendo, eu sou É demais. botafoguense. Aí, tá vendo? Eita. É complicado. Numa dessas a gente por isso que assim, eu tô no certo, entendeu? Nunca sofro, porque Flamengo, né, Flamengo é seleção, é Maracanã, mas vamos por outro caminho pra você não ficar mais triste, né, com essa Não, recordação você aí, me dá esse assunto eu acho que me dá uma mas só pra gente pesa. ratificar também, Fê, pra deixar tudo bem claro aqui, a proposta que ele recebeu foi uma proposta de com uma galera lá da China e tal, desses jogos aí que você sabe muito bem que é Sim, totalmente manipulado, sim, né, sim, sim. dentro da própria plataforma. Hoje a gente tem esse Hoje a gente sabe conhecimento, né, mas total. antes não tinha, quanta gente perdeu tanta coisa. Exato, total. Hoje a gente sabe que algumas coisas no futebol acaba sendo manipulado também, mas existe, entre aspas, tá, eu não posso mentir, o que é legal e foi regulamentado e o que não é, Sim, entende? Então, por exemplo, para o Hugo, a gente já fechou o direito de uso de imagem para casa de aposta grande, aham, passar na televisão e tal, e etc sim, e tal. Então assim, tem uma diferença de um ponto para outro, entendeu? entendi. Eu como um cara hoje do mercado de publicidade, que vende publicidade, que tem uma empresa que tá nesse segmento, a gente priva muito por coisas que a gente sabe que, cara, não é legal. Então, sai fora daí, vai por aqui, Sim. toma cuidado com certas coisas. Esses que têm a manipulação, que a gente hoje tem conhecimento, né. Uhum. Mas ainda assim tem muita gente que cai em golpe na internet, e é uma Não, coisa, total. assim, muito acessível. Pra você entender, meu marido, o Instagram dele foi tomado, Uhum. e começaram a vender coisas, dizendo que uma amiga dele estava indo para Portugal. O golpe mais antigo da É o terra. mais comum. É o mais comum tipo, que as pessoas não As prestam pessoas atenção. começaram a me ligar e dizendo: "Fernanda, eu fiz o Pix, vocês não vão me entregar". Eu falei: "Mas assim, não foram pessoas, assim, mais velhas, não, Aham. foram pessoas da nossa idade, assim, colegas, amigos que não Mesmo tiveram assim. certificaram". Então assim, as pessoas ainda têm uma boa vontade, uma boa fé e acreditam nas coisas que estão ali, e a internet tem que ter um pouco quem vende, né, quem passa essa expertise tem que ter a responsabilidade, isso é muito Total. importante de entender a responsabilidade social em relação a todos os feitos, né. Só pra gente ouvir a voz dela de novo, gostei da voz dela. Só pra gente ouvir a voz dela de novo. Isso é num geral, tá? A gente tá falando de marca de aposta aqui, eu não vou citar o nome, é claro, mas existiam marcas aí no mercado que sempre venderam uma coisa que não é, Sim. entende? E eu tô falando de produtos normais, que mulher usa no dia a dia e tal, e É. depois Além aconteceu além do jogo tem muita coisa aí por trás. muita, muita. E aí a gente só foi entender depois que tinha uma promessa de uma coisa que na verdade não Entregava. existia. Não tinha aquilo, entendeu? Mas, cara, os caras já tinham faturado milhões de reais, então assim, é você tomar cuidado com E a todos os pessoa já influenciou, já vendeu, fechou o contrato, exato, teoricamente, muitas exato, coisas, tem exato. muitas coisas no mercado em relação a isso. Eu vou pegar aqui umas perguntas pra gente Let's. isso, vamos lá. A voz que ninguém vê, não tem A mais nada. a A vo voz que então, ela às vezes é ácida e às vezes ela é só Eu gostei reflexiva. desse seu título, A Voz que Ninguém Vê. é isso aí. Porque ouve, né, mas não vê.
Tá vendo? Como você lida com as críticas, né, e as opiniões que vieram desde o seu cancelamento e a sua volta? Na verdade, eu quero saber mais sobre a sua volta, Perfeito. porque você foi realmente você falou, você foi cancelado, Uhum. desligaram da arrancaram ali da tomada, e como é que você teve a coragem, primeiro de ligar Uhum. essa tomada de volta e coragem, né? É. Então, opiniões, eu acredito que cada um tem a sua, saca? Cada um tem a sua, cada um fala o que quer. Esse é um ponto muito importante que eu precisei também, cara, me conectar com um novo psicólogo, o cara tá perto de pessoas que me ajudavam, e eu entendi quem eu era. Quando você entende quem você é, cara, a opinião de qualquer pessoa não vale absolutamente nada pra você. Eu entendi que o meu casulo era aquele ali, a minha mãe e meus amigos de perto, e eu precisava me importar com eles, não com os outros de fora. E sobre crítica, cara, tem gente que fala muito de crítica, mas, cara, tem 2 conselhos sobre isso, 2 conceitos, que é sobre aquilo que a gente absorve. Sim, Por exemplo, se eu te criticar, é muito mais sobre aquilo que você vai absorver do que aquilo que eu estou falando. Porque tanto a crítica como o elogio, elas têm o mesmo direito. claro. Ou eu aceito ou não aceito. Você nunca viu uma pessoa que, cara, é linda, mas tem um problema de autoestima, você fala assim, ela é linda, ah, não sou não e tal. Não adianta a É aquele opinião da processo. pessoa. Eu entendi isso. Então, por mais que eles criticavam lá, eu falei, ah, cara, o que vale é o que eu sou e vamos, vida que E segue. quando foi essa coragem? Porque você ficou realmente, isolado durante um bom tempo e foi muito eu lembro, assim, eu estava fazendo projeto, Aham. né, não sei se eu participei, assim, no backstage sem saber, porque a gente estava fazendo o projeto Do do escritório. primeiro escritório. Foi, É, até foi. então não tinha acontecido nada Aham. ainda. Foi. E aí, no meio do caminho, você ali motivado com o Sim. projeto e tudo mais, né, a minha outra faceta de projetos e das execuções dos planejados, e aí trilhando aquilo, de repente, um apagão. Eh, e o Diogo Fernan "Fê, segura aí um pouco", É. e respeitei super esse momento, e você sumiu. Sumi demais, sumi demais. E foi esse processo que eu te falei, cara, larga E durou tudo, quanto vai pra tempo? casa da mãe, fica 3 meses, tal, tal, tal. Mas tem um porém, deixa eu falar um negócio pra vocês, tá. Hoje tá difícil até de me relacionar com alguém. Sabe por quê? Mãe é complicado. Minha mãe, eu tinha comida a hora certa, acordava café, almoço era na hora certa, tudo certinho. Não, tô brincando, de certo ponto. Mas assim, cara, eu precisei daquilo ali. Minha mãe cara, foi um tratamento de Deus meu com a minha mãe. Sabe? E eu não vou mentir pra vocês, cara. Por conta da minha correria do dia a dia, muitas vezes eu não tinha tempo pra minha mãe. E hoje, cara, eu posso estar fazendo o que for. O Roberto trabalha comigo, ele sabe. Final de semana, eu tenho que ver minha mãe um dia e ponto. Entendeu? Ah, tem tal. Não interessa. Eu falo com a minha mãe todo dia no WhatsApp. Eu não falava mais. Mãe, peraí, tô ocupado, sabe? Eu passei a dedicar meu tempo 100% pro que eu fazia e parei de dedicar para pessoas que de fato eu tinha que dedicar, igual meu irmão, e etc. Então, assim, cara, pra mim hoje isso foi muito importante, sabe? Foi Dar um valor ao que tem valor e preço Exato, ao que tem preço, exa né. pois é. tá vendo como é que ela é importante, cara? É na Sua hora que as coisas começam a subir na nossa cabeça, o trabalho, tudo demasiado, né, a Uhum. gente, acaba deixando de escanteio as pessoas que a gente acha que não vai ligar, Exato, de ficar de escanteio porque entende o nosso processo. exato. Mas essas pessoas são o nosso combustível, né. Sim, São total. as pessoas que a gente tem essa tal dessa liberdade de achar que pode deixar ali enquanto eu tô aqui, Uhum. são essas pessoas que são nossos combustíveis e a gente não pode abrir mão. E eu ouvi uma coisa, Fê, do meu psicólogo nesse reinício, quando eu estava na casa da minha mãe, que foi muito importante. Ele chegou pra mim e falou assim: "Diogo, qual foi a trajetória de vida que você fez pra chegar lá onde você chegou?" Aí a gente foi conversando e tal, 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 pererê, e eu falava muito da minha infância, de onde eu vivi, com os meus amigos de infância e tal. Ele falou assim: "Cara, volta um pouco lá. Vai lá, joga o futebol onde você jogava, Uhum. vê a escola que você estudou." Memória afetiva, né. A primeira Cara, ali infância. eu e foi importante pra mim, sabe por quê? Porque eu estava num lugar que eu falei assim: "Cara, como é que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer mais, eu não tenho mais nada." E aí, aquilo me deu um start. Qual foi o start? Aonde eu comecei lá atrás, mesmo eu estando na casa da minha mãe, eu estava muito melhor do que quando eu comecei. Então aquilo ali falou: "Calma, espera aí, tu consegue chegar lá de novo." E foi o que eu fiz, cara. E vamos Foi falar o que da eu fiz. infância, porque você falou da primeira infância, de voltar ao seu passado, Aham. e eu tenho reparado em quase todas as pessoas que sentam aqui, elas falam muito da primeira infância, de o quão é importante o que a gente passa, os nossos traumas ali naquela primeira infância, e nos levam a lugares, né.
há lugares geralmente de dor, né, Exato. e de busca por aquilo que traumatizou a gente ou tentar pertencer a um grupo. Eu tenho reparado isso, engraçado, são pessoas totalmente diversas, de trabalho diverso, mas a gente fala toda vez fala sobre, primeiro, mãe e a Uhum. primeira infância. Como é que foi o teu início de vida, assim, estrutura da sua família? Como é que foi a sua história? Ah, cara, vamos lá. Pra parte de conforto, aquela coisa de você ter o que tem, comer o que quer comer e etc e tal, isso aí eu nunca tive. Você vem Por de esse Olaria, lado não, eu venho de São João de Meriti. São João. É, lá atrás, a Aí Baixada Fluminense, Olaria Rio de Janeiro. agora com sua mãe, na Minha mãe volta. depois a gente tirou ela de São João e ela mora em Olaria Olaria, hoje, sim. sabe. Então assim, o início ali era muito isso, era o que tinha, era a roupa que tinha, era a roupa que doavam pra gente, era a roupa que comprava no brechó. Minha mãe até fala isso às vezes: "Diogo, tu tem hoje tu anda assim bonitinho, mas deixa eu te lembrar, a tua primeira roupa, teu aniversário de 1 ano eu comprei no brechó. Tu não sabe". Não, eu não sabia disso. Então assim, era o que tinha em relação à parte de necessidade humana, comida, roupa, etc e tal, ponto. Agora, de educação, esquece. Família, Não, eu não tenho que falar. presença. Eu não tenho que falar da minha mãe, eu não tenho que falar dos meus tios, eu não tenho que falar das minhas tias, porque eu fui criado por mulheres, né, meu pai ficou um pouco ausente, mas as minhas tias que moram em Vista Alegre, minha mãe, meus tios, cara, eu não é absurdo, é uma criação absurda. Sabe aquela criação, tipo assim, você chegar na casa de alguém e eu sou desse cenário, tá. Você chegar na casa de alguém, por mais que você estivesse com fome, você só podia aceitar depois que te olhavam? Sim. Minha mãe, minhas tias, era assim. A mulher às vezes a gente às vezes Chegava assim em algum lugar: "Não, você quer alguma coisa?" E eu querendo, não tinha em casa. Olhava pra mim, tipo, virava o olho, eu sabia que era pra falar não. Aí quando balançava a cabeça era assim, aí eu aceitava, sabe. Então assim, a gente estava conversando até isso final de semana, cara, a educação que eu tive enquanto criança, adolescente e até hoje na minha família, cara, se minha mãe se cismar que tem que me bater hoje, ela vai me bater e acabou. E eu aceito, não tem problema nenhum, sabe. Foi crucial pra eu, tipo, viver muita coisa que eu vivo hoje. e É essas mulheres importante, desculpa te cortar, é importante no meio da dor ter esse lugar para voltar, né. Não, Isso total, é essencial. lugar de volta. total. E essas mulheres, né, enquanto todo o processo que você passou, elas estiveram presentes com Muito você, além de sua mãe, você falou de suas tias, né, de toda coisa. essa questão de apoio, de puxão de orelha, de ajuste, de Muita coisa. E era engraçado porque, assim, elas não falavam nada, né, que elas vinham ali a situação que eu estava, cara, eu fiquei muito depressivo, muito mal. Tinha dias que eu ficava dentro do quarto trancado, não queria sair de dentro do quarto, dentro da casa da minha mãe, cara, e a casa da minha mãe tinha 2 quartos, morava a minha irmã e minha mãe, e aí, cara, às vezes eu via minha mãe, tipo, chegando, não querendo me acordar e ficava no sofá pra me dar mais conforto, eu ficava com aquilo na cabeça. Aí teve um momento que minhas tias começaram a ir pra lá. Aí fazia churrasco, aí fazia aquela comida de tia, de vô, aquela coisa. acolhendo. Cara, era só pra me acolher, Era sabe. Elas não falavam, mas eu sentia. o Para de ser bobo, eu já sei. tratamento era o acolhimento, né, Exato. né, o acolher é o "estamos aqui, vamos juntos, daqui para frente". Exato, cara. Deixa eu puxar mais uma aqui. Puxa, puxa. Ah, claro, isso aí a gente falou sobre os seus projetos, né, Uhum. sobre a sua jornada de recomeço. Me fala sobre essa mentoria aí, sobre essa mentoria que startou, e eu acho que foi o que te eu acredito que você estava antes, assim, você Sim. voltou antes, acho que você botou na tomada É, eu antes, voltei antes um pouco. mas eu acho que ali, eu acho que você se despiu. É porque aí eu entendi que eu precisava ser frequente no digital. Não com o intuito só de grana, mas sim de ajudar pessoas, sabe. Porque é o que eu te falei, eu com esse processo todo, eu aprendi a me virar por trás. Eu aprendi a fazer o contato por trás, é o que eu te falei. Hoje eu não preciso sempre ser no digital, Sim, mas tem muita gente que, cara, que tá no digital, que não sabe como fazer fonte de receita, que tem seguidor, mas não sabe como monetizar, ou que não tem, cara, tem como monetizar e a pessoa não sabe aí o que startou. Cara, a gente consegue criar um projeto que a pessoa consegue ganhar dinheiro no digital, alguma coisa em relação à indicação, e, cara, vai ter uma fonte de renda ali a mais. E aí foi onde eu criei aquele vídeo, no método 3K, baseado nesse sentido do geral, do digital, de você ganhar dinheiro com indicação e tal, tal, tal. E deu super certo, cara. Hoje eu tenho uma mentoria, eu tenho um grupo de 10 alunos que, cara, graças a Deus, todos eles estão e aí eu falo, não sou eu percebo que não sou eu, porque eu falo o que eu sempre falei, e eles aplicam, deu super certo, que estão subindo o faturamento, e a galera que ganhava, tipo, entre 10, 15 mil, que hoje ganha 30, que sabe? São 10 alunos que eu tô de perto e agora, no próximo mês, julho, a gente lança agora aberto para todo mundo, sabe? Mas é um valor bem simbólico,
é mais pra ajudar a galera mesmo, e é isso. É o destravar. É, Mas assim, eu acho que esse ponto, né, o momento que você abre essa mentoria e ficou muito na minha cabeça a questão eu estou falando isso recorrente do fundo do poço, aham, da conexão com as pessoas, porque eu acho que naquele momento foi a sua volta, acho que foi. foi a tomada. Você sentiu isso também? Ou você tem alguma outra situação por trás que você já estava no game de novo? Não, Quando você se viu no game, assim, assim, você sim. deu conta de: "A internet vai me receber de volta", Então, eu não voltei com a cabeça que a internet me receberia de volta. nem com essa pretensão, Não, não. Eu veio voltei com a subindo. cabeça por conta de alguns e é muito louco, eu vou falar pra vocês. Eu voltei com a cabeça por conta de alguns comentários que eu recebia de pessoas que me seguiam lá de trás, viram a trajetória e voltaram a fazer eu criar essa experiência de voltar para o digital. Eu não voltei por conta do total de seguidores que eu tinha ou por quem me dava porrada, não, eu voltei por conta dessas mensagens. Cara, meu direct todo dia tinha uma mensagem de alguém falando algo que, cara, me fazia parar, raciocinar. Às vezes eu até chorava, porque, cara, muita gente hoje também me segue, até hoje por conta, cara, da época que eu pregava na igreja, aquela coisa toda. E é muito louco, a galera lembrava do texto, dos tópicos da mensagem. Eu falava: "Cara, olha só que loucura". Aí, tipo assim, eu preciso voltar. Tratando desse ponto de recomeço, de fundo do poço, etc e tal, esse eu errei que você tá falando, Fê, eu estava numa época, um tempo atrás, que, cara, por conta de tudo que aconteceu, aquela coisa de ansiedade, você acaba afogando suas mágoas em alguns lugares, né. Sim. E eu voltei a beber muito, voltei a beber muito. E há pouco tempo atrás, agora eu falei: "Cara, eu vou fazer um propósito com Deus, eu não quero mais, não quero". E eu tô dentro desse propósito, sabe. É o recomeço mesmo, em todas as áreas. Uma reconstrução, É né. reconstru A reconstrução é definitiva, é todo dia e Exato. para É sempre, né. isso aí, É todo isso aí. dia para sempre, é todo dia uma coisa nova que a gente tem que subir um degrau, acreditar e confiar e seguir. Uhum, Mas, a gente consegue visualizar isso, então acho que, pra mim, na visão de internet, de consumindo ali uhum. aquele conteúdo, porque também não estávamos ali naquela proximidade, Sim. eu disse: "Olha, ele voltou e a internet de fato reagregou", porque o cancelamento ele é muito perverso, né, É, em todos os sentidos, assim, às vezes é uma coisa muito pequena sim, que as pessoas são completamente banidas ali e perdem os seus trabalhos, que tem gente que só vive disso. total. E que até o momento você vivia só disso, você É, teve que descobrir que total, podia fazer outra coisa, exato. né, mas aí também foi um processo. É, hoje, cara, o meu ponto foi muito mais sério, né, foi muito mais sério. A gente, que eu falei, consegui construir algo por trás e hoje, cada dia mais, né, eu vou até abrir aqui agora, a gente tá criando uma empresa agora, que a gente vai fazer do formato de equity para alguns influenciadores, a gente vai fazer produto próprio de influenciador. A gente vai ter uma marca que a gente vai fazer collab com influenciadores, sabe. E isso desde a linha de cabelo, até a linha de capsulado, até a linha de suplementação e etcétera. Eu, para trabalhar essa empresa, hoje não preciso do digital. Sim. Eu preciso do conhecimento que eu sei, que eu aprendi e que eu consigo aplicar. Então, cara, eu aprendi a viver por trás desses bastidores, sabe. Aqui eu consigo mas o digital hoje para mim é muito mais no sentido do seguinte: cara, eu preciso, cara, ajudar pessoas, eu preciso voltar Ele é uma a mostrar engrenagem, né. exato, O digital é uma engrenagem, exato, não tem acredito. muito. Não tem. Exato. E aí, cara, eu tenho uns testemunhos ali absurdos, Fê. É muito surreal. E mais pra frente eu vou começar a soltar isso, e essa força que me fez, cara, voltar e, cara, criar time de novo. Eu tenho meu time de novo, eu não tinha time, não queria nem saber do time, eu só tinha o time da Legend lá. Hoje eu tenho um gestor meu, hoje eu tenho um social media meu, entendeu. Então Uma equipe. exato. O Diogo que pregava lá atrás na igreja é o mesmo Diogo que está aqui hoje? Não, Não é o mesmo Diogo. não. E o que que você olha para trás e você falaria para aquele Diogo, se você tivesse que mandar uma mensagem para aquele Diogo lá atrás, Cara, qual seria essa é muito mensagem? legal essa pergunta que você fez agora, porque ontem nós estava no escritório, né, acabou o expediente, cara, a gente fez, eh eh, um dia todo de reunião, no escritório que hoje eu faço parte de marketing e publicidade lá, que é a Proven Seguros, que é uma seguradora que vai lançar agora próximo mês, e o sócio, um dos donos lá, é muito meu irmão, mais um que existe de bastidores, ninguém sabia disso quase. E aí no meio do caminho a gente falou: "Cara, você quer aquela pregação, vou botar você o Diogo pregando pra você ver o Diogo pregando", cara, ele colocou. Aí, cara, tem 2 pontos aqui que são principais pra mim. O Diogo lá de trás não tinha a sagacidade que o Diogo tem hoje, muito menos a maturidade e muito menos a parte profissional.
mas eu sinto falta do Diogo do altar. Quando eu me vejo pregando, eu sinto saudade, sabe? Muita saudade. Mas em contrapartida, eu sei a dificuldade que é, não só do que diz respeito a mim, é voltar pra lá, que eu não sou hipócrita a dizer pra você que eu saí da igreja por causa de fulano, tipo, não, eu saí porque eu errei, eu Sim. saí porque eu falhei, eu saí porque eu caí, e eu saí da igreja por conta disso. Mas, cara, é muito difícil hoje você voltar pra lá. E eu estava ouvindo hoje um coral que, cara, já me edificou muito, mas ninguém mais sabe onde eles estão. Aí eu fiquei perguntando assim: será que alguém manda uma mensagem pra esses caras pra ver como é que eles estão? Porque eles caíram, sabe? Será que alguém se preocupa em saber a parte do ser humano? E a igreja tem muito isso. É isso. Você vale enquanto você não erra. Errou, acabou. Sabe? Na verdade, é o Pro ser mas humano, mas a pro ser parte humano. Eu não vou falar da humana, igreja, não vou ser hipócrita também, e nem é ma vamos falar mal da igreja. mais a parte da igreja. O ser humano é muito complicado, Eu sabe? acho a gente fala muito, eu falo sobre isso, o podcast ele tem um teor que a gente começou falando sobre isso aqui, ele tem um chamado meu com Deus, com Cristo, né, e assim, eu vejo muito sobre as pessoas falando sobre a religião, né. Aham. A gente tem um pai, né, Sim. e tem muita gente que não teve o pai, Uhum. mas tem o pai. Sim. E eu tento sempre olhar se a gente se perde pelo caminho, pelo homem, porque somos falhos todos, né, a gente não pode esquecer que ele não erra, né. Ele não erra, e se a gente não está conseguindo uma intercessão espiritual ali daquela pessoa que representa o cargo ali principal da igreja, né, da onde for, a gente tem o contato direto dele, pega o telefonezinho vermelho Exato, e faz esse processo. exato. Mas legal você falar sobre o que você olha para o Diogo lá atrás e sente falta daquele Diogo, e eu acho que você está buscando ele de volta, né. Eu tô buscando. Você está buscando ele Eu de tô volta. tentando, tipo, todos os dias, sabe? As mágoas e as marcas do caminho, acho que podem estar te puxando por conta da igreja, por conta da porta fechada. Exato. Quantas vezes eu também já tive experiências, assim, de portas fechadas, e eu não abria a porta de lugares, eu Uhum. abria a porta da conexão com Deus, né. Exato. A gente tem que pegar o nosso carregador do celular, que somos nós o celular, Aham. e aquela conexão que é do céu, ela quando a gente sabe que é Deus, tá carregando, Uhum. tá ali carregando. Você estava em 0 ou em 1%, aí você começa a ver do vermelhinho ficando verde, porque, eh, é indescritível, né. Eu acho Uhum. que ali você falando em tudo que você falou até agora, eu acho que o que mais me marcou aqui da nossa conversa foi isso, de você falar que tá em busca de alguém que tá lá atrás, e a gente tá sempre em busca Exato. daquela doçura, né, porque é um Diogo antigo, Sim, é um Diogo mais novo, com menos expertise, porque por totalmente. um lado Totalmente. a nossa expertise é muito boa Uhum. para o lado profissional. Exato. Ele é muito maravilhoso, você falando e pontuando é muito maravilhoso, porque a nossa expertise, tudo que você falou, você se ouve depois, é muito pelo lado profissional, Uhum. mas tem um cara aí dentro A parte de fé, aquele jogo lá dava um boi nisso aqui. gritando, gritando. É verdade. Gritando, querendo voltar, é nítido, e não independente de nada, não é sobre a nossa trajetória, mas a gente, essa sede, né, essas portas fechadas nos deixam desmotivados muitas vezes, e às Uhum. vezes quando a gente tem um lugar para ir, é tão importante, né, E e uma porta fechada muda n tantas coisas. não, total, total, Fê. E o que é importante pra mim hoje, cara, é eu entender isso ao ponto de eu voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia com aquele Diogo lá de trás. Por exemplo, cara, eu acordava cedo, eu treinava pra caramba e tal, 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 operei há pouco tempo atrás, mas eu não tinha um tempo pra fazer devocional. Agora, durante essa semana toda, semana passada, eu voltei a fazer isso com uma frequência absurda de ouvir o louvor alto em casa, de orar quando levanto da cama, aquela coisa. Cara, eu já estava ouvindo louvor, pensando na vida assim, chorando, sabe? Eu sei que é Deus. Ouvir Deus voltar a falar comigo, pra mim, não tem coisa que pague. E hoje eu mandei uma mensagem para um amigo meu que tá me ajudando em oração, eu botei todos os meus amigos em oração juntos, sabe? Aí eu mandei pra ele: "Mano, olha isso aqui, cara, que Deus falou comigo, tal, 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 tal". Aí ele começou a chorar do lado de lá. Porque esse meu outro amigo lá também, ele só virou eu só sou referência pra ele por conta do Diogo lá de trás, não por causa do Diogo de hoje em dia que é Sim. empresário. Então assim, cara, eu tô nesse caminho sim de buscar, essa parte desse Diogo lá de trás, de novo. Aquela É, volta para casa, em todos os é. sentidos, do profissional, Exato. que você já está voltando, acho Sim, que você já voltou. sim. Né, eu vejo, essa vontade,
as pessoas que acreditam em você, Aham. né, sem ver, foi o que você falou, as pessoas fecham a porta porque a gente errou, claro, todo Sim, mundo, sim. mas as pessoas abriram a porta para você em todos os sentidos, ou pessoas nem fecharam, algumas nem Uhum. fecharam pelo caminho, né, entenderam e compartilharam de você do processo. Mas esse Diogo aí, que eu não conheci, né, É, você não chegado na conheceu. igreja, É. mas via muito, porque tinha vídeo, depois acho que Sim, começou a rolar isso um pouco na eu, internet. tipo, também tive muita coisa de podcast, né, eu apresentava um podcast com o Alex, que eu era host lá também, que era Transformados o nome, então tinha muita coisa, assim, de fé, de religião no geral, a gente falava sobre tudo. E aí os vídeos começaram, o cara, a viralizar, cara, que eu sempre amei ler a Bíblia, eu sempre amei ler a Bíblia. Tem gente que fala: "Ah, não, a Bíblia é um livro antigo", mas é o antigo mais atual que tem. O ser humano erra nos mesmos erros, são as mesmas coisas que acontecem, e tudo que está escrito de 2.000 anos atrás, de milhares de anos atrás, até hoje vale pra gente. Então, assim, eu amo ler a Bíblia. E a gente falava de negócio misturado com Bíblia e tal, era aquela coisa, era muito gostoso. Vou pra nessa A voz pode entrar? pode, a voz Let's ela go, boy. está Então, a voz vai entrar um pouco como espectadora. Vai. Eu vou assumir que eu te acompanhava. Olha aí, tá vendo? Me E acompanhava verbo de passado, né? ih, Não, Verbo de passado. Deus, pronto, agora virou. agora virou. Não, vamos lá. Acompanhava e via, assim, aquela vida do influencer que a gente vê como perfeita, Uhum. né? E a gente até chega a idealizar. Legal, E verdade. pra mim, na minha visão, parece que tudo aconteceu de repente. Foi de repente? Não, não foi de repente. Não foi de repente. Foi E incrível. e é aquela coisa de assim, cara, é assumir e entender. Não foi de repente, já estava, tipo, uma coisa lá, tudo jogado, etcétera. Porém, é aquele ponto que eu comecei a tocar aqui. Tem muita gente dentro do ponto de perfeição na internet que vai acontecer isso. Quando você olhar e falar: "Cara, aconteceu isso com fulano, mas por que De um será?" dia para a noite, a gente está passando por um casal Sabe? hoje que, né, Virgínia Exato. e Zé Felipe, que tinha essa imagem. De perfeição. Por isso que ela falou, e acho interessante, porque vocês passavam, né, uma imagem de Uhum. perfeição na internet, Sim. e que muita gente admirava, queria seguir, É. e de repente, pra gente que tá aqui do outro lado acompanhando, Foi do nada. foi do nada. Exato. Então não foi do nada. E é o que eu falei pra vocês, cara, o conteúdo tem que ser perfeito na cabeça de muita gente. Mas você Lá ainda faz dessa maneira? não, não. Hoje eu não quero nem saber. É o que eu falei pra vocês, cara, é isso, é isso. Por que é isso, Fê? Porque eu aprendi que você ser quem você é, mostrar o momento de fato que você vive, não só pra você é bom, porque você não vive uma mentira dentro do ser humano, você, Sim. e você traz uma conexão muito grande com as pessoas. Porque, cara, não adianta eu chegar pra você, por exemplo, cara, tem um brother que é o meu sócio, que eu falei até isso pra ele esses dias. Ele é muito aquela coisa do carro, da Porsche, do morar no Alfa, só que ele é um cara fora da curva com conteúdo de ser humano. Eu fiz ele apagar todos os conteúdos da rede social dele e mostrar quem ele era, porque o carro dele nunca pode ser mais importante que quem ele é. Parece mais Não pode, objeto. não pode. Aí ele percebeu isso, entendeu? Então isso traz um senso de comunidade muito maior e, cara, você se entende como ser humano, é isso aqui mesmo e pronto, você não fica com medo de mostrar sua nudez. Sim. Eu acho que a internet é isso, é a gente ser quem a gente é. E Eu- nessa dor você aprendeu o quê? E o que vai transformar a sua vida, num novo relacionamento, talvez? Vamos falar sobre isso, uma pausa? Você iniciou falando: "Fê, não estou conseguindo nem me relacionar". Esse cancelamento é seu pelo É, meu amigo. pelo trajeto, ou vem de fora para dentro, ou virou um trauma aí, e está Não, sendo tratado com teve trauma, psicólogo? tal, não vou mentir, mas é meu, sabe. Eu acho que hoje, cara, eu conheço pessoas legais demais, mas, cara, hoje eu continuo solteiro, assim, na minha, sabe, vivendo, tipo, a minha vida, e quando eu penso nisso, eu falo: "Não, espera aí, calma, não é a hora", mas, cara, eu tenho uns sonhos, e hoje meus sonhos também, 70% deles se resume à família. Eu sonho em ser pai, eu sonho em construir minha família de novo e tal. Eu sei que vai chegar a hora disso, mas eu botei na minha cabeça que esse ano eu vou trabalhar demais para ano que vem eu pensar nisso. Quem sabe apareça uma pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, maravilhoso você botar os planos na sua mão, mas meu amigo,
que se Deus está guiando, tu sabe que não é ele, Não, né? é Tu verdade, é tu verdade. faz o teu plano, tu fala só ano que vem, e aí se organiza para isso, aí vem uma filha, Os aí deles tu são maiores. responde 10 meses, tu fala: "Pô, daqui a 2 anos eu faço outra", aí vem outra filha. Verdade. Nada é do jeito que a gente quer. Ninguém melhor que você pra falar disso. Vou te falar, Diogo, nada. Quando a gente passa por um deserto, eu passei por um desertão de 7 anos ali, e nesse desertão eu olhei para o lado e falei: "Cara, o que que tá acontecendo? Aonde está o problema? Porque eu não participei, não fui eu que fiz isso, porque eu tô passando por isso". E aí, falando, né, e na verdade eu participei. A gente é responsável por tudo que vive, para onde a gente entra, pela porta que a gente entra, pela mesa que a gente senta e não se levanta. Toda responsabilidade e atribuição, ainda que você não seja: "Ah, eu não me sinto a vítima da história". Sim. Não, você também contribuiu, a Não, gente total, contribui, porque a gente total. também tem que levantar da mesa, a gente também Sim. tem que saber que ali não é o nosso lugar, sabe. Isso é muito importante, em todos os lados da situação, né, porque a história tem sempre 3 lados, o meu, o seu e a verdade, Sim. né, porque a gente conta o que a gente acha Uhum. da nossa perspectiva de vida. O outro vai contar o dele de uma forma diferente e existe ali, de fato, a verdade nua e crua, né. Então, dentro desse contexto, por mais que você tenha Esse um contexto eu acho objetivo ainda acho que, delicado para cara, você. não, mas é porque eu falei um negócio pra mim. Eu falei isso pra mim, sabe. Falei: "A próxima mulher que eu conhecer ao ponto de namorar, eu tenho que casar e tem que ser a mulher da minha vida pra frente". Sim. Cara, eu tenho 32 anos, sabe. Eu não tenho mais tempo a perder de ficar com o namorado aqui, outro ali, não. Tem que ser essa pessoa e ponto. Você quer uma família. Exato. O seu sonho é esse. É, hoje No 70% dos momento meus de sonhos solitude, com não, toda essa não fala não. questão, E com os você meus amigos, eu só tenho amigo casado. Quando a galera fala assim: "Vamos viajar", e o que que eu faço, Davi? leva alguém, pega, adota um animal. É complicado, E não vai. vou mentir, eu sou bullying, eu sirvo de bullying no meio da minha galera. Bom, então, olhando por tudo que aconteceu, existe algum momento específico que você acredita ter sido um ponto de virada na sua vida? Sim. Algo que mudou completamente a forma como você se vê hoje? Sim, total. O ponto de virada principal da minha vida, cara, foi uma conversa que eu tive com a minha mãe lá atrás, sabe. Na verdade não foi uma conversa, foi ela falar tudo pra mim, o que que ela viveu pra superar tudo, pra criar a gente, tanto eu, minha irmã como meu irmão, e quão vitorioso eu era mesmo estando naquele momento, sabe. Isso ali me deu uma força do Popeye quando come espinafre. E aí eu falei: "Cara, não, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que dar meu jeito, agora vai ter que ser de qualquer jeito, porque, cara, Ela passou por isso para eu estar aqui? nossa, foi surreal, foi surreal". Essa conversa que eu tenho com ela, que eu falo, chega até, mas, cara, minha mãe hoje pra mim é sem palavras, sabe, eu não tenho, tipo, nem o que falar dela. Foi ela que te tirou do fundo do poço? Não, total. Na verdade, a luz fora do Não, fundo total, cara. é a Pô, mãe, né, a mão da mãe, né. Qual é nossa, o nome da mãe? é Iraci, Iraci. 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 Minha mãe é um beijo, meu amor, pra você, tá? Tudo de bom, cara, se não fosse ela e, tipo, eu tive algumas pessoas também que foram importantes pra mim, não vou mentir, tinha um pastor que é muito amigo meu, que me ajudou demais, o Thales, o Caio, cara, esse cara que mandava mensagem pra mim o Caio às vezes ia lá pra casa, Fê, quando eu estava morando aqui solteiro, ele sabia que eu estava mal. Ele sentava lá e não falava nada, ficava o dia todo lá sentado sem falar, Em silêncio. sem falar. Eu chorando na cozinha, chorava lá fora e chorava no meu quarto, aí ficava na janela e ele lá sentado. "Irmão, tô indo embora, tá?". Aí passava 2 dias, ele tinha senha na minha porta, tudo, lá de casa ele tinha. Até hoje ele tem. Botava a senha, quando eu olhava o Caio estava entrando, eu falei: "Caramba, já veio o Caio de novo, fica quieto aqui em Mas casa". a presença dele no silêncio Não, pra mim foi muito importante te também. foi importante. A gente usou até hoje, que ele fica falando assim pra mim, "Caio, você ficava naquela janela ali, me dava um medo danado, mas cara, assim, foi a força que eu podia te dar". E o Caio, cara, ele é novo, cara, tem aquele tamanhão, mas ele é ingênuo, sabe. Mas, cara, aquilo era tudo que ele podia fazer por mim. E eu aceitei aquilo como tudo que ele tinha pra fazer por mim, tanto que é meu sócio hoje, é um irmão que eu tenho pra vida. E, cara, é um cara que a gente tá construindo um negócio absurdo junto, é um cara que era jogador de futebol, cara, se viu no momento profissional, no mesmo momento que eu, de, cara, não Caio sei o que eu também vou tem fazer. história, Não, Caio demais. também virá, Não, traz ele aqui, traz ele aqui. Caio também E virá. aí a gente fundou a Alerj junto, cara, a gente tá nessa loucura aí agora, buscando a nossa
graças a Deus a gente tá organizando a empresa pra nossa primeira venda, né. Sim. E vai ser legal demais, cara. Vai ser legal demais. Você tá na mão de Deus, É. tá na mão do Eu Pai, voltei tá. a estar na mão dele, eu não vou mentir, eu não estava, mas agora eu voltei a estar. Eu falei sempre quando eu acordo agora eu falo isso: "Pai, seja feita a tua vontade". E desde quando foi essa decisão de estar na mão dele? Tem uns meses atrás, uns 1 mês e pouco, 2 meses, sabe, porque eu ainda estava meio assim, sabe, Perdi meio muito por mim, muito por mim, muito por mim. do dominando, Agora eu falei: tendo o "Cara", controle. é, E aí você foi vendo ou você foi necessitando? necessitando, necessitando demais, sabe. Existiam momentos que eu chegava na minha casa e dava aquela coisa daquela ansiedade em relação a algumas coisas. Aí, como eu falei, eu me vi eu estava bebendo, me vi eu estava querendo sair, me vi eu estava cara, eu não sou assim, sabe. Então, Sim. cara, calma aí, tem alguma coisa de errado que precisa equilibrar. Era o espiritual, cara, era a falta do Espírito Santo, sabe. E aí eu comecei a buscar do meu jeitinho ali, E tá indo. sabe, É um e tá processo. indo, Vai é. chegar lá. Tem Se um você pastor abrir agora a que é a minha fé, mãezona que me ajuda, me manda mensagem direto, me chama de filho, vai lá em casa às vezes, for eu uma oro vou brecha aberta, cara, quando é, né, a gente quando dá aquela oportunidade para não tem Pai, jeito, ele não tem entra jeito. e faz morada, não tem Verdade. jeito. Sem certeza, a gente começou aqui esse papo falando sobre recomeço, sobre reconstrução, né, falamos um pouco sobre história, sobre o cancelamento, que é algo também que muitas pessoas tinham curiosidade, você sabe disso, Sim. que as pessoas têm essa curiosidade do que aconteceu. Tem muita coisa em segredo de Uhum. justiça e que não pode ser tratado, Sim. até porque por respeito de ambas as partes, Não, né, lógico. de todo o processo. Você se sente superado em tudo isso? Não, hoje sim. São 2 anos e pouco já, né. Superando, em todos os sentidos, superado ou superando? Em alguns quesitos? Alguns quesitos ainda superando, que diz respeito à parte de se conectar com alguém, tem algumas coisas que quando acontece eu já: "Opa, espera, deu gatilho, vai para o teu lado que eu vou para o meu", sabe. É aí, tipo, é meio que isso. Mas, cara, em É um muita processo. coisa o mais importante, que era o meu mental, que, cara, eu vivi momentos na minha vida que era muito louco, eu saía de casa, eu não sabia pra onde eu estava indo, pô, só estava andando, só estava andando. Saía cedo, saía andando, saía E foi aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho aí que você falou: "Que isso? O que já tá rolando?" o pensar, eu pensei em fazer a maior besteira da minha vida, mas eu lembrei da minha mãe. Qual foi essa besteira? Essa aí que muita gente não tem o a válvula de retornar e entender o quão a vida é importante. O quão, tipo, existem pessoas do seu lado que são importantes. O quão, cara, aquilo ali pode passar, porque tudo na vida passa. Sim. O quão aquilo ali não é o final. O quão aquilo ali é um momento que, cara, é necessário que você passe para que depois você continua. Cara, eu quase tirei minha vida, entende? Mas foi o que eu falei, graças a Deus que, cara, Deus primeiramente, Espírito Santo, cara, eu pensei na minha mãe e eu já tinha minha sobrinha, eu tinha minha sobrinha que pega no telefone aqui, negão, que minha sobrinha pra mim, cara, hoje as 2 são, assim, coisas que eu não sei nem falar também, Fonte de e energia? eu lembrava dela olhando pra mim assim, a outra, cara, tinha acabado de chegar, porque, cara, a outra foi, tipo, adotada, é um amor da nossa vida lá também. Você tem irmãos? Eu tenho Irmãs? 2 2. 2 irmãos. E aí, cara, eu falei: "Cara, não posso fazer isso". E graças a Deus que eu não fiz. E Fê, cara, de Você coração, pensou na hora na decisão foi sua mãe e suas sobrinhas? Foi elas? foi. Foi Eu a esqueci por um momento da chamada que eu tinha, do propósito que eu tinha, mas, cara, foi incrível o que foi, cara, eu ouvi muito, muito nítido a voz de Deus, assim, dizendo, tipo assim: "Olha para as pessoas que te amam", sabe. foi a volta da voz dele. Foi. Ali nesse Na momento verdade, a voz sempre tem, né, foi o momento que você se permitiu ouvir de novo a voz? é. Olha o áudio, olha os áudios que a mãe me manda dela, como é que ela fica em casa. E todo dia é isso, todo dia me manda um áudio, todo dia me manda um vídeo: "Diogo, cadê o tio Diogo? Cadê o tio Diogo? Cadê o tio Diogo?" Aí Isso te motivou? demais, Isso te motiva? demais, É o que demais, tem te motivado? demais. E cara, tem um cara que eu não tenho como não tocar no nome dele aqui, que pra mim é a minha maior referência de vida, é um cara que eu vi sair de baixo, é um cara que, cara, eu vi no momento perdido, eu vi no momento com a família, eu vejo valorizando a família, eu vejo sendo o empresário que é, eu vejo sendo incrível, que é um cara de bastidor meu que também foi muito importante pra minha vida, que é meu irmão. Meu irmão, cara, a hora que eu preciso de alguma coisa,
É muito surreal. Eu ligo pra ele, ele conversa comigo, eu vou, me acalmo, e eu: "Calma, tá tudo de boa, vai melhorar". Entende? Meu Vai irmão passar. também meu irmão, tipo, é um paizão pra mim, meu pai, meu irmão. Eu fiz uma e eu me prometi que eu não seria filha única, que sou filha única, né. Aham. Isso é uma dor muito grande, porque no mundo de hoje a gente acredita em todo mundo, né. O filho único ele tem um contexto, um looping de buscar um irmão. E eu Sim. só fui entender isso aos 36 anos, Aham. né, e depois de quebrar muita cara com as amizades, entender que gente, nem todo mundo é para estar sentado na sua mesa. E o importante você falar isso, a minha decisão de não deixar minha filha sozinha nesse mundo, né, de ter essa parceria. Olha o quão é importante, né, hoje numa família que as pessoas falam: "Não, eu quero um filho só que dá trabalho e tal". Claro, tem gente que não tem condições, mas, independentemente, o irmão ele tem uma responsabilidade, né. E foi meu irmão e minha sobrinha. E homem Sempre e aqui mútuo, comigo. né, e mútuo, às vezes um Exato, contra o outro. exato. Diogo, a gente tá chegando ao fim. Nossa, Deixa eu pode falar mais um pouquinho. Vai. Mais um. vamos, vamos, vamos. Ela tá ali prestando atenção, daqui a pouco ela vem. Então bora. Então, o Diogo já mostrou que é possível se reconstruir, Uhum. mas e a reconstrução com o público? Readquirir essa confiança do público? Legal. Muito boa pergunta. Sensacional. Vamos lá. Se reconstruir como pessoa, acho que é o primeiro ponto, tá? Sim. Porque quando a gente entende, de fato, que a gente precisa mudar em relação a algumas coisas, aí de fato a gente tá pronto para ir para as redes sociais. E aí é esse ponto que a gente tratou com a Fê, não é sendo um personagem, não é mostrando só quando tá bom, é sendo você, sabe? E em relação ao público eu acho que, cara, o tempo foi incrível para mim. Quando eu volto do jeito que eu voltei e eu volto vivendo a minha vida, sabe? Eu volto, cara, sendo eu volto sem falar do meu passado, eu volto trabalhando e assim, eu acho que o público hoje é muito mais pelo resultado que você entrega do que pelo que você é. Mas eu tenho mostrado cada dia que o que vale é quem eu sou, Muito sabe? bom. E eu não tô dizendo que eu não vou errar daqui pra frente. Isso Sim. não existe, tá? Não existe. Não, eu não tô dizendo que eu não vou errar. Mas é aquilo, reconhecer o erro é uma coisa. Agora, você falar assim pra você: "Eu não vou mais fazer isso", viver é outra coisa completamente diferente. Tem gente que reconhece o erro, mas continua fazendo. Reconheceu, mas não mudou. Eu acho que o segredo da vida é mudar e seguir, sabe. Então, assim, em relação ao público, cara, hoje eu coloquei na minha cabeça que a minha gente tem que ser 100% eu, 100% o que eu vivo, 100% o momento que eu tô, e já teve um momento de eu chegar e falar: "Gente, olha só, não tô bem, vou dar uma ausentada aqui, daqui a pouco eu volto". E a galera vai lá e manda mensagem, sabe, tem aquela coisa da identificação: "Pô, Diogo, eu também tô assim e tal", porque antigamente eu só estava bem, eu só estava bem. Acordava às 6 horas da manhã, tomava café, treinava, era forte, morava bem e tinha o carro que eu queria e tal, 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 não tinha nada, sabe, não tinha nada, só tinha aquilo ali. E eu Tinha aprendi material. uma coisa que é muito verdade, gente. Quando você tem dinheiro, o dinheiro é a coisa mais pobre que você tem. É a menor coisa que você tem. E eu ouvi também o pastor Cláudio Duarte uma vez numa resenha falando isso. E só validou, sabe? Eu não teve uma época da minha vida que eu só tinha dinheiro, sabe? Eu perdi muita coisa, eu perdi a conexão com muita gente que eu não tinha que perder. Por exemplo, meu irmão, meus amigos lá de infância, e eu só trabalhava, era aquele vício do trabalho, que eu tenho que mostrar resultado, que eu sou resultado, que eu sou resultado, que eu sou resultado. Aí quando a porrada veio, beleza, tu é resultado, então e agora? Tu é quem? Eu não era mais ninguém. Aí eu precisei voltar tudo, me reconectar comigo, e agora não é o resultado mais, é quem eu sou, é o valor que eu carrego. Isso foi importante demais pra mim. E é isso que eu levo para o público agora. O Diogo passou pelo teste da voz. É. Louvor. Que bom, que bom, Olha, que a bom. gente encerrando, a gente sempre deixa a pergunta, que é o tema do programa, para o final. Primeiro, falar que foi um prazer a gente Prazer trocar é meu, Fê. essa ideia, enfim, todo o contexto, toda a sua trajetória, né, que eu estive presente acompanhando. Uhum. Eu acho que a gente realmente, quando a gente reconhece, foi o que você disse, a gente reconhecer, falar que não vai fazer, né, Uhum. e enfim, muita coisa vem dentro dessas consequências. Mas eu quero saber um erro feio do Diogo, que você acha que vai ser agregador para as pessoas que estão ali do lado, e que do erro você teve uma lição. Qual foi o maior erro feio do Diogo que teve uma lição? Um caminho que ele falou: "Pô, eu vou por esse caminho aqui", e por ter ido pelo caminho errado, E você achando que a voz é que pegava pesado? é a última. Isso. Essa é a última. Assim,
É uma pergunta de responsabilidade pública. Acho que Total. vem muito para essa fase nova que você disse. Primeiro, ela fez uma pergunta dizendo: "Então, não foi do dia para a noite que tudo se esvaiu?" Porque aí você disse: "Não, a gente pregava uma coisa da internet, o bonito, o vendável, e hoje você vem com uma outra característica que é ser você, Ponto. verdade nua e crua". E de fato, quem eu tenho feito, a questão de trazer pessoas que eu tenha a conexão de conseguir, falar de forma leve, sem pesar e sem tocar em feridas, porque ainda não estão curadas, não é esse o objetivo, mas que a gente tenha essa responsabilidade de que, como esse podcast tem um propósito, da gente passar uma mensagem de algo de coração que a gente tenha vivido e falado: "Cara, isso aqui foi um erro feio que eu tive e desse erro foi algo que me levou para tal lugar, por conta do caminho do deserto, de uma forma geral da sua vida". Eu acredito que o maior erro que eu tive em toda a minha vida foi achar que eu podia caminhar sem Deus. Achar que eu poderia caminhar longe do meu propósito. E quando eu tenho esse consentimento meu, como o Diogo menino que eu estava sendo lá atrás, tudo começa a desandar de fato. Porque aí eu começo a olhar para onde eu não tinha que olhar, prioridade que eu não tinha que ter prioridades. E Deus, a gente sabe perfeitamente que ele é um ser que ele não invade o espaço de ninguém. E quando eu percebi, aconteceu tudo o que aconteceu. Eu acho que o ponto principal disso, e o meu fundo do poço, principalmente, não foi para eu aprender mais sobre negócio, que hoje eu sei mais, não foi para eu aprender mais sobre números, que hoje eu sei mais, não foi só para eu aprender como ser um melhor filho, porque hoje eu sou muito melhor filho, um muito melhor amigo, mas principalmente a não deixar de se relacionar com Deus. Então hoje para mim isso é uma grande prioridade, porque cara, quando o calo aperta em outros sentidos da vida, eu sempre lembro que Deus pode tudo e Deus pode fazer tudo de novo. É uma frase que tá ardendo no meu coração, é isso, Deus pode fazer tudo de novo, Deus pode fazer quando tá difícil vem isso, Deus pode fazer tudo de novo. Quando eu tô cansado, que aconteceu tal coisa, Deus pode fazer tudo de novo. Isso, sabe, me dá energia, me recarrega todos os dias e é isso que eu levo para o meu coração. É isso. A gente fez um podcast, com muito critério, com muita responsabilidade, né, e de todas as formas, principalmente com todas as questões de feridas, que suas e de muitos. Foi algo assim, esse final aqui, você se abriu de verdade, e olhando o seu Errei Feio, eu te acompanhava nas redes, eu acompanhava aquela história na rede, e quando você fala sobre o erro feio e que te levou a tal lugar, eu visualizo, porque eu lembro que você era da igreja, divulgava aquilo, acho que fazia parte, Sim, né, sim, de sim, sim. grupo, não sei se cantavam, Sim, alguma sim. coisa nesse sentido, e de repente você já não entregava mais isso na internet, É, mudou a chave, total, foi para um outro caminho. total. E de fato, eu acho que você se despiu mesmo, falou de fato o seu erro feio ali de coração para as pessoas, e um erro feio que as pessoas vão conseguir visualizar, de fato, não só a sua história, porque pode ser um erro feio de algo que a gente não tem acesso, mas foi eu acessei o teu consegui me conectar ali no seu momento de eu lembrei, você foi falando, eu fui lembrando, porque eu realmente acessava, eu também era seguidora, assim como o Roberto, acho que você consegue A gente também. tá falando no passado, né. Pois é, isso não acompanha mais. Não, Tá agora estamos vendo? lá. É porque eu acho Tá que vendo, tem Roberto? quase que um antes e um depois, assim, É, né. é. Eu acho que tem, é uma nova história, tá sendo feita agora. Mas assim, Fê, é o seguinte, só no final, só pra gente eu conquistei tudo que eu tinha, eu me tornei empresário por conta do meu chamado. Sim. Eu nunca pensei em ser empresário. Eu me tornei empresário por conta do chamado que eu tinha. Eu me conei o empresário do Whindersson, o Alex, cara, ele virou meu fã e, tipo, teve um carinho muito grande por mim, porque dentro de uma reunião, ele tinha acabado de se converter, a gente começou a falar de Jesus e eu comecei a falar de Jesus pra ele e ele falou: "Não, eu tenho que andar colado contigo". E cada dia mais Deus me fazia entender: "Você não tá aqui
por conta disso. Você tá aqui porque eu te amei. Você não tá aqui por conta disso. Você não tá. Aí, um momento, eu deixei de entender isso. Ouvir. Exato. Entendeu? Então, assim, hoje eu tive essa consciência de novo. Que bom, né? Retornou isso. De volta para casa em todos os sentidos. Diogo, muito obrigada. A gente fica por aqui. Uma Obrigado lembrança para que você lembre desse momento, leve para casa. Obrigado, Fê, demais. Obrigado, A gente. gente Ó, está encerrando. meninas, vocês estão de parabéns, tá? Podcast incrível, leve, com uma produção incrível. Cara, e Deus abençoe muita gente que ouça esse podcast, não só o meu episódio, mas todos esses. Eu acredito que você tem uma história incrível em vários aspectos pra galera. E, cara, é isso. Eu acho que a maior dádiva nossa é aquilo que a gente pode plantar na vida de alguém. É E isso. com certeza, E transbordar. se você curtiu isso aqui, envia pros seus amigos, envia, tá? Compartilha. Compartilha aí, todo mundo deixa seu like. Com a torcida do Vasco, do Botafogo e do Flamengo. Mentira. Flamengo. Obrigada, gente. Tamo junto.